Tá vendo esse print aqui? Esses R$ 626,17 na minha conta caíram enquanto eu dormia. E não é golpe, não é esquema, não é nada do que você precise pagar para descobrir. E eu vou te mostrar tudo no vídeo de hoje. Só que antes de te mostrar a matemática, eu só queria que a gente trocasse uma ideia, porque se alguém te promete R$ 5.000 de renda passiva em 6 meses, sem esforço, sem trabalho, só comprando o cursinho, esquece, porque isso não existe. Essa pessoa só quer tirar o seu dinheiro. Renda passiva, ela é real, ela existe, eu vivo de renda passiva e o dividendo ele cai sim na minha conta enquanto eu durmo, mas isso não é mágica. O nome disso é consequência, leva tempo, você precisa de um exercício de fazer algo durante muito tempo. Só para você ter uma ideia, eu levei mais ou menos 18 anos para fazer o meu primeiro milhão e não foi sorte, foi estudo, consistência e depois aporte. Foi isso que me levou a juntar esse primeiro milhão. Claro que eu digo para os meus alunos, eu acredito que você em 10 anos consegue fazer. Por quê? Porque hoje você tem um volume de informação, qualidade de informação que não tinha há 20, 30 anos atrás, quando eu comecei. Por isso eu levei muito mais tempo do que você vai levar hoje. Por quê? Porque você tem pessoas como eu, mestre em economia, aqui te ajudando de forma gratuita a conquistar aquilo que você deseja. Por isso hoje é mais fácil, é muito mais rápido. Só que esse rápido significa que você não vai levar 20 anos, 18 anos como eu levei. Vai levar 10, talvez 8, dependendo da sua disciplina e do seu empenho em se organizar, aportar e receber seus dividendos. E uma outra coisa importante que seja dita: você não precisa juntar R$ 1 milhão para começar a ter renda passiva. Você consegue começar a receber os seus primeiros dividendos com muito pouco, com o que você tem hoje. Só que a gente precisa primeiro definir algumas coisas. Primeira coisa que você precisa entender é a diferença entre renda passiva e renda ativa. A renda ativa é aquela que vem da sua atividade. Depende de você estar lá trabalhando e produzindo. Você está trocando o seu tempo por dinheiro. Se você parar de trabalhar, se você parar com a sua atividade, o dinheiro para de entrar. É o seu salário, é o seu trabalho autônomo, é a sua consulta, é o seu serviço prestado. Tudo isso é uma atividade e gera renda ativa. A maioria das pessoas no Brasil vive exclusivamente em renda ativa e não tem nada de errado com isso. O único problema é você depender apenas disso. Se você ficar doente, se você perder o emprego, se você precisar, sei lá, parar por algum motivo, a renda ela acaba e com ela acaba também a sua tranquilidade. Já a renda passiva ela é diferente. É o dinheiro ali trabalhando por você, sem que você faça nada, independente de você estar acordado ou dormindo, se você está no final de semana com os filhos, se você está viajando com a família ou fazendo qualquer outra coisa. É uma renda que só depende do dinheiro que já está investido em outros ativos que geram dividendos e de uma forma recorrente. Eu sei que para você, talvez no início, assim como foi para mim, seja pouco dinheiro, porque sempre vai ser proporcional ao que você tem aplicado, mas investindo bem, esse dinheiro ele vai se multiplicando. É o efeito juro sobre juro. É o que o Warren Buffett fala de bola de neve. Você empurra do alto da colina uma pequena bola de neve e ela vai aumentando com a neve que tem na montanha até chegar à base da montanha, uma bola muito grande. Então é como você criar uma pequena bolinha que vai aumentando. Essa é a ideia dos juros compostos. Por isso que hoje, mesmo que o seu rendimento seja equivalente ali ao valor da sua conta de luz, mas se você mantiver a disciplina dos seus aportes constantes, mira o que é aporte? É o dinheiro que você coloca todos os meses de forma disciplinada nos seus investimentos. Inclusive a minha dissertação de mestrado, eu falo
que a disciplina do aporte ela é muito mais importante que o time, que é muito mais importante do que você descobrir qual é o melhor preço do mês. Você, no longo prazo, tem um resultado melhor com a disciplina do que tentar descobrir o melhor momento. Foi isso que eu defendi no meu mestrado. E aí, esse aporte constante vai gerar o quê? Um bolo de dinheiro que no longo prazo vai ser suficiente para gerar a sua independência financeira. Que é o quê? Que é um bolo de dinheiro capaz de gerar renda, distribuição de lucros todos os meses, que esse lucro paga o seu custo de vida, e isso é a tão sonhada independência financeira. Então anota para você não esquecer, renda passiva é o resultado de meses, anos e às vezes décadas de disciplina financeira. Ela é o fruto do dinheiro que você guardou e investiu bem. Agora você deve estar se perguntando quais são formas de você ter renda passiva. Vou listar para você as duas principais formas, as formas que eu considero acessíveis e que fazem sentido para a maioria das pessoas. A primeira são os dividendos das ações. Pensa comigo, quando você compra uma ação, você está comprando o pedaço de uma empresa. A ação é a menor fração de uma empresa. Por que você compra um pedaço de uma empresa? Pensa que na esquina da sua casa tem uma padaria. Você gostaria de ser sócio daquela padaria? Depende. Ela vive cheia? Vive cheia. Então eu queria ser sócio. Por quê? Porque eu acho que ela tem muito lucro. O que você quer quando você deseja ser sócio, que é o que a gente faz quando compra uma ação na Bolsa de Valores, é participar dos lucros. Por quê? Porque se a empresa tem lucro lá na Bolsa de Valores, elas são obrigadas a distribuir parte dos lucros aos seus acionistas. Então, você vai receber o seu lucro em forma de dividendos. E ainda tem um porém. No Brasil, os dividendos das ações têm isenção de imposto de renda para valores de menores do que 600 mil por ano, que dá mais ou menos uns 50 mil por mês. Ou seja, quem não é rico não vai pagar imposto de renda sobre os dividendos pagos, o que é um excelente motivo para você receber dividendos das ações, porque tem uma galera lá na empresa trabalhando para dar lucro e aí você vai receber esse lucro sem trabalhar. A segunda fonte é uma das que eu mais gosto dentro da Bolsa de Valores e talvez a mais interessante para quem está começando, são os fundos imobiliários, os FIIs. Por que talvez seja mais interessante? Porque é didático, é fácil. Eu expliquei para minha filha quando ela tinha 8 anos, para minha filha mais velha, e ela entendeu. Por isso que eu gosto tanto dos fundos imobiliários, pelo caráter didático que eles têm. O que é um fundo imobiliário? Ele é como se fosse um condomínio. Ele é uma caixinha, é um bloquinho que tem dentro dele vários imóveis, e quando você compra um pedaço desse bloco grande, você vai receber o proporcional ao aluguel que os clientes que alugam esses espaços pagam. Então você é dono de um pedacinho de um galpão logístico, de um shopping, de um prédio comercial no centro de São Paulo, do Rio, ou de alguma outra capital. Você tem várias modalidades e isso te permite receber um pedacinho de tudo isso. O fundo vai receber os aluguéis ou vai receber os juros da renda fixa imobiliária e vai distribuir todos os meses para os cotistas. A imensa maioria dos fundos paga todos os meses. Então você já tem ali, de forma disciplinada, o entendimento do que para que serve o fundo imobiliário. Ele serve para todos os meses pagar um dinheiro na sua conta, pagar para todos os cotistas. Daí esse caráter educacional tão pedagógico dos fundos imobiliários, que você comprou no mesmo mês ou no máximo no mês seguinte, você já recebe a parte dos lucros diretamente na sua conta sem que você faça nada. Isso significa que você vai receber mensalmente uma parcela que é capaz de pagar um pedaço do seu aluguel ou todo ele, sem que você precise comprar um imóvel inteiro, sem lidar com inquilino, sem pagar IPTU, sem fazer manutenção. Isso é o que eu costumo chamar de aluguel sem inquilino. E ainda tem uma parte que eu acho que talvez seja a melhor parte. O dividendo, ou seja, esse lucro que os fundos imobiliários distribuem para a pessoa física,
ele é isento de imposto de renda. E aí você vai me perguntar, Mira, mas as ações também são isentas até 600 mil por ano, 50 mil por mês. Fundo imobiliário é assim? Não. Fundo imobiliário ele é completamente isento. Você pode receber 1 milhão por mês. Você fala, poxa, Mira, mas eu não tenho nem 1 milhão para investir, ainda mais receber 1 milhão por mês. Vamos torcer e rezar para que você receba 1 milhão por mês. Bota aqui nos comentários, você quer receber? Vamos fazer uma corrente positiva. Eu também quero que você receba. Eu não recebo 1 milhão por mês ainda, mas estamos na luta, tá? Agora eu queria voltar àquele print lá dos R$626 que eu te mostrei no início, dos dividendos que caíram na minha conta. E aí você vai se perguntar, de onde veio esse dinheiro? Esse dinheiro veio das ações que eu tenho de Bradesco. Para você ter uma ideia de como é que funciona a matemática, pensa assim, se você tem uma carteira, ou seja, um conjunto de ações, de fundos imobiliários, que eles te pagam ali mais ou menos 1% ao mês do que a gente chama de dividend yield. O que é o dividend yield? O nome disso é um indicador. É o quanto ele pagou dividido pelo valor que você tem investido. Significa que se o dividend yield é de 1%, para receber R$600, eu preciso ter investido R$60 mil. Por quê? Porque R$600 é 1% de 60 mil. Pega 60 mil, 10%, 6 mil. 1% é só tirar mais um zero, né? 60 mil tirou um zero, 6 mil. Esse é 10%. Tirou mais um zero, R$600. Então, aproximadamente R$60 mil para você receber aqueles 626 numa carteira de investimento. Não estou dizendo que o Bradesco paga isso, mesmo porque aquele não foi o único dinheiro que eu recebi de Bradesco, mas para uma carteira que tem dividend yield de 1%, uma carteira que paga 1% ao mês, para receber R$600 por mês, você precisaria de aproximadamente R$60 mil. E eu sei que para a realidade de muitos brasileiros, esse é um valor alto, mas eu te garanto que é perfeitamente possível. Ah, Mira, mas eu ganho só R$2.500 por mês, eu não tenho como juntar 60 mil. Eu sei que ninguém junta esse dinheiro do dia para a noite. Eu comecei com alguns trocados que eu juntei lavando o carro. Eu sei exatamente a realidade do brasileiro. Saí da favela para me tornar milionário na Bolsa de Valores. Eu sei toda a trajetória. Mira, mas nossa, você ficou milionário. Lembra? Foram 18 anos para eu chegar no primeiro milhão. Não foi do dia para a noite. Eu saí do absolutamente zero da favela, onde eu não tinha nem roupa para usar direito, até juntar o primeiro milhão, mas foram 18 anos, foram quase 2 décadas. Já falei, você vai fazer isso muito mais rápido, porque você vai prestar atenção nesse vídeo e, claro, vai deixar o seu like. O grande erro das pessoas é que elas pensam que primeiro precisam juntar os R$60 mil para investir tudo de uma vez e aí começar a receber dividendos. E aí é que está começando errado. Achar que investir é uma coisa de quem já tem um bom dinheiro é o maior equívoco que você pode cometer. Você pode começar com o que você tem hoje. Aqui no meu YouTube, eu tenho carteiras recomendadas de ações, de fundos imobiliários, de cripto, de um monte de coisa, que você pode começar com apenas R$50. E com R$50 você vai comprar vários ativos e não só um. Por quê? Porque existem tanto ações quanto fundos imobiliários que você pode comprar com menos de R$10. O que importa para quem está começando não é o tamanho do valor que você coloca todos os meses, é a disciplina, é a consistência. Eu já provei isso matematicamente quando eu fiz o meu mestrado. A disciplina e a consistência são a maior ferramenta do pequeno investidor. O que você precisa é criar o hábito de guardar uma parte da sua renda todos os meses, mesmo que essa parte no começo seja muito pequena. Eu comecei assim, juntando o pouco que dava. Eu fui construindo patrimônio mês a mês, aporte a aporte. E com o tempo, começou a acontecer aquilo que parece mágica, mas não é. Os dividendos começaram a chegar. Eu digo que quando você está investindo, quando você começou nos investimentos, os 2 a 3 primeiros anos são os mais difíceis. Por quê? Porque você recebe muito pouco, quase nada. E aí você não vê a mágica acontecer. Parece que você está trabalhando em vão, só que você precisa de resiliência, você precisa de determinação, você precisa continuar acreditando que aquilo ali vale a pena. A maioria fica pelo caminho nesse período. Por quê? Porque na primeira dor de barriga, vai lá e
vende tudo que tem, gasta para trocar de carro, gasta para fazer uma viagem, gasta para fazer algo que não era importante e se perde no processo. Mas quem tem a disciplina de atravessar o que eu chamo de atravessar a arrebentação, esses 2 ou 3 primeiros anos, você já começa a ver a engrenagem rodando. Aquela bola de neve que o Warren Buffett falou, ela começa a ganhar forma e você começa a ver os juros compostos trabalhando e você começa a se animar, começa a ver o dinheiro caindo na sua conta e isso começa a fazer diferença na sua vida, porque por mais que não seja um valor tão grande, você já consegue pagar uma conta de luz e aí a coisa vai tracionando e daqui a pouco você não precisa nem fazer muita coisa, que ele já começa a te dar o retorno sozinho, porque ele vai fazer o efeito do juros sobre juros. Então, o que eu quero que você memorize é que renda passiva é real, mas não acontece por acaso. Se você não der o primeiro passo com o que tem hoje, com o que você já tem, ela nunca vai ser sua realidade. Dentro da comunidade Mira tem vários cursos que ensinam tudo isso no detalhe. A comunidade Mira, ela é a síntese do que eu levei 30 anos como investidor para colher e tudo que eu tenho por mais de 25 anos como professor e com todos os títulos, tudo que eu já estudei, sintetizado numa única plataforma para que você não tenha que passar tudo o que eu passei e gastar e investir todo o tempo que eu investi. É o atalho que você precisava. Porque lá dentro tem curso de renda fixa, tem curso de renda variável, tem vários outros cursos para você, inclusive, aprender a analisar e a escolher e montar a sua própria carteira para gerar renda passiva. E se você não quiser gastar o seu tempo, Mira, eu não tenho tempo. Então a comunidade foi feita para quem não tem tempo. Por quê? Porque eu já entrego para você o que você precisa comprar de ações, o que você precisa comprar de fundos imobiliários, o que você precisa para investir no exterior, tem já as carteiras prontas para você simplesmente copiar e colar. E você vai perguntar, Mira, mas eu vou copiar todas as carteiras? Claro que não. A nossa ferramenta que eu desenvolvi com todo carinho, inclusive, que é a minha tese de doutorado em economia, é esse formato, principalmente a ferramenta de cálculo de metas, a calculadora de metas. Você vai criar a sua meta e ela já diz, para essa meta, você tem que investir em ETF. Para essa meta, você tem que investir em ações. Para essa outra meta, em fundos imobiliários. Já vem tudo mastigado. Você só precisa seguir as recomendações. Baseado naquilo que você deseja, a gente já recomenda o que você quer, o que você precisa. O link na comunidade está aqui na descrição. Entra lá. Você tem 7 dias sem compromisso. Se você não gostar, você pode pedir a sua devolução. Mas entra lá, assiste as aulas, simula uma carteira com base nas suas metas, veja as lives de recomendação, que eu tenho certeza que a sua visão sobre a acumulação de patrimônio vai mudar completamente. E claro, me conta aqui nos comentários qual a renda passiva que você tem como meta e o que você está fazendo para chegar até ela. E claro, um beijo e vou te esperar lá no próximo vídeo. Tchau, tchau.